Imagine estar às portas da realização de tudo o que foi prometido. Após meses, talvez anos, de caminhada, enfrentando desertos, provações, disciplina e milagres sobrenaturais, o povo de Israel finalmente vê, no horizonte, a terra sonhada, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, frutos maduros, cidades vastas, campos férteis. A visão é gloriosa, mas junto com ela surge o frio na espinha, porque nem toda promessa vem sem oposição, e há gigantes no caminho. Bem-vindo ao canal A Bíblia, em capítulos. Aqui você vai conhecer a palavra de Deus contada em sequência, capítulo por capítulo, como nunca ouviu antes. E neste episódio, nos deparamos com um momento crítico, quando a fé do povo é testada frente ao que os olhos veem, e o medo tenta silenciar a confiança. Prepare-se para uma jornada de tensão, escolhas e consequências eternas, porque hoje o maior inimigo não está em Canaã, ele se esconde no coração. Após o episódio marcante do movimento da nuvem e da consagração do tabernáculo, o povo segue em direção ao cumprimento da promessa. Eles aprenderam a obedecer em marcha, a reverenciar mesmo em trânsito, a lidar com as murmurações e a disciplina divina. Mas agora, após toda essa preparação, eles estão prestes a atravessar o limiar entre o deserto e o destino. E é nesse momento de transição que Deus dá uma nova ordem a Moisés. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Não era apenas uma estratégia militar. Era uma avaliação espiritual, um convite à visão da fé. A terra já havia sido prometida. A ordem não era conquistar, mas enxergar com os olhos certos. Moisés, obediente à direção de Deus, escolhe cuidadosamente 12 homens, líderes, representantes das tribos. Nomes como Setur, Naalbi, Pauti, Gade e outros menos lembrados hoje, ganham protagonismo por um breve momento na história. Mas entre todos eles, 2 nomes brilharão com luz própria ao longo da eternidade: Calebe e Josué. Eles partem em missão secreta, atravessando as colinas, observando os vales, estudando os povos. Durante 40 dias, Canaã é espiada por aqueles que representam as esperanças de uma nação inteira. E o que encontram de início confirma tudo o que Deus havia dito. A terra é fértil, os campos são vastos, as uvas são tão grandes que precisam ser carregadas em hastes por 2 homens. O solo generoso, o clima promissor, o cenário perfeito para o cumprimento da promessa divina. Mas entre as bênçãos visíveis surgem também os desafios. Eles veem cidades fortificadas, muralhas imponentes e numerosos povos. E veem também gigantes, homens descendentes de Enaque, guerreiros que impõem medo só pela estatura. E é aqui que o teste verdadeiro começa. Porque os espias não foram enviados apenas para relatar o que viram, mas para revelar como viram. Era uma missão para exercitar a fé do povo. A terra era a mesma para todos os 12, mas o olhar de cada um revelaria em que eles realmente criam. É assim conosco também, não é? Quantas vezes vemos a promessa, mas o medo começa a cochichar que não somos capazes, que não temos força, que o inimigo é maior. E então esquecemos de quem nos enviou. Quando os espias retornam, o povo se reúne ansiosamente. A expectativa está no ar. Eles trazem frutos, relatos, imagens vivas de uma terra maravilhosa. Confirmam. Sim, é como o Senhor disse, mana leite e mel. Mas então a voz de 10 deles muda o tom. Eles dizem, porém, o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes, e também vimos ali os filhos de Enaque. Parecíamos gafanhotos diante deles. Em questão de minutos, a esperança vira pânico. O porém destrói o sim, e o medo começa a se espalhar como veneno. Você já viu isso acontecer em sua vida? Já sentiu o medo apagar a fé?
mesmo depois de Deus ter te mostrado tantas provas de que Ele é fiel. Comente aqui embaixo, qual foi o seu porém? Aquele momento em que a dúvida tentou roubar aquilo que Deus já havia prometido. O silêncio que se segue ao relato dos 10 espias é pesado como uma tempestade prestes a explodir. O povo, que esperava um relatório que os impulsionasse à conquista, agora está paralisado pelo medo. A terra é boa, dizem eles, mas os inimigos são maiores. Ali vimos os gigantes, os filhos de Enaque, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Essa frase se torna o espelho do coração de uma geração que, embora tenha caminhado sob a nuvem da glória, ainda se via pequena demais para viver o que Deus prometeu. O problema não era o tamanho dos gigantes, mas a imagem distorcida que tinham de si mesmos, e mais grave ainda, do próprio Deus. É nesse cenário sombrio que 2 vozes se levantam. Em meio ao burburinho, à comoção, às lágrimas e ao desespero, Caleb silencia a multidão. Ele não fala como quem traz uma opinião, fala como quem crê na palavra de Deus acima do que os olhos veem. Subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Palavras simples, mas carregadas de fé. Não havia negação dos desafios, mas havia certeza da promessa. Josué, seu companheiro de missão, junta-se a ele e clama: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. Eles rasgam suas vestes, símbolo de profunda indignação, não contra os gigantes da terra, mas contra a incredulidade que agora contamina o coração do povo. Mas a multidão, já tomada pelo medo, não quer ouvir. Ao contrário, apabecindo, Bíblia relata que toda a congregação falou em apedrejá-los. Caleb e Josué, por proclamarem fé, se tornam alvos de violência. Que ironia trágica! Aqueles que ousaram confiar em Deus foram rejeitados pelos que diziam ser seu povo. Nesse momento, a glória do Senhor aparece visivelmente na tenda da congregação, interrompendo a fúria do povo. O próprio Deus intervém, mas a intervenção não vem com consolo, e sim com julgamento. A paciência divina atinge seu limite. Até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Diz o Senhor. A incredulidade agora tem um preço. Deus, profundamente irado, propõe a Moisés uma alternativa radical: destruir toda aquela geração e começar de novo, formando um novo povo a partir dele. Um reset divino, uma limpeza completa na raiz do problema. Mas Moisés, como verdadeiro intercessor, coloca-se mais uma vez entre o povo e a ira de Deus. Com palavras ousadas e humildes, ele apela à misericórdia do Senhor, lembrando sua longa paciência, seu amor e a reputação diante das nações. Perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, ele suplica. E Deus, comovido por essa intercessão, decide perdoar, mas com uma sentença imutável. Aquela geração não entrará na terra prometida. A sentença divina é tão precisa quanto dura. Todos os homens que viram a glória de Deus e ainda assim duvidaram, com exceção de Caleb e Josué, morrerão no deserto. Por cada um dos 40 dias em que os espias sondaram a terra, o povo vagará 1 ano no deserto, 40 anos de atraso, disciplina e espera. Aqueles que recuaram diante da promessa agora viverão a consequência de sua escolha. Os 10 espias que espalharam o medo são imediatamente feridos por uma praga e morrem diante da congregação. Um aviso claro: Deus leva a sério quando sua palavra é tratada com desdém. E mais do que isso, incredulidade não é apenas fraqueza emocional, é rebelião espiritual. Esse momento marca uma ruptura na narrativa. Até aqui, o povo vinha sendo moldado, ensinado, disciplinado. Agora, eles são julgados. E o que é mais doloroso, o arrependimento vem tarde demais.
Quando percebem a gravidade do que fizeram, o povo chora, se lamenta e tenta voltar atrás. Vamos subir agora como o Senhor nos prometeu, dizem. Mas Deus já havia deixado claro. Ele não está mais com eles naquele intento. Moisés avisa: não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Mesmo assim, em um impulso de remorso, eles sobem à força, tentando conquistar a terra com as próprias mãos. Mas sem a presença de Deus, não há vitória possível. São derrotados pelos amalequitas e cananeus. E o que poderia ter sido o início da conquista se transforma em um desastre amargo. E você? Já tomou decisões impulsivas depois de se arrepender tarde demais? Já tentou corrigir algo sem a direção de Deus, apenas para ver tudo desmoronar? Essa parte da história é um espelho do nosso próprio coração. Quando deixamos o medo calar a voz da fé, quando tentamos resolver no braço o que só Deus pode operar, acabamos lutando sozinhos e perdendo. O que essa geração experimenta é um lembrete de que não basta estar próximo da promessa. É preciso crer para possuí-la. E quando perdemos o momento certo da obediência, o preço pode ser uma geração inteira. Comente aqui, o que essa história te ensinou até agora? Como você lida com os momentos em que Deus diz não? O silêncio que paira sobre o acampamento após a derrota é denso. O povo retorna humilhado, ferido e confuso. Haviam tentado fazer com as próprias mãos o que só poderia ser feito com a presença de Deus. E falharam. A vergonha de voltar do campo de batalha sem vitória é mais amarga do que o gosto do maná. Agora não há mais como ignorar. O tempo da conquista passou. Aquela geração selou seu destino. Os dias seguintes são marcados por luto silencioso. E o que antes era expectativa pela terra prometida, agora se transforma na aceitação de uma longa jornada pelo deserto. Não mais rumo ao destino, mas a lápide de uma geração. 1 ano por cada dia de incredulidade. 40 anos de passos que não avançam. Um ciclo de vida, morte e espera. Imagine o peso que repousava sobre cada amanhecer. A cada novo nascer do sol, sabiam que estavam mais próximos da sepultura do que da promessa. Deus não havia deixado de ser Deus, nem sua presença os abandonado. A nuvem ainda pairava sobre o acampamento. A coluna de fogo ainda brilhava à noite, mas agora esses sinais eram também lembretes constantes do que poderia ter sido. A graça se mantinha, o maná continuava a cair, a água ainda fluía da rocha, mas a disciplina era inescapável. Eles continuariam a viver sob a direção divina, mas não veriam o cumprimento daquilo que um dia estivera ao alcance das mãos. O deserto se tornava o palco da consequência, mas também da preparação para o futuro. No meio dessa paisagem espiritual de dor e reflexão, Deus começa a plantar as sementes de uma nova geração. As crianças, os adolescentes, os jovens que não participaram da incredulidade de seus pais, cresceriam em meio ao pó do deserto, aprendendo a depender do Senhor não apenas pelos sinais, mas pela confiança inabalável. Eles veriam os túmulos daqueles que temeram mais os homens do que ao Senhor. Eles ouviriam os relatos, os bons e os ruins. E entre todos os nomes esquecidos, 2 continuariam a se destacar: Calebe e Josué. Homens de outra visão, homens que, enquanto todos viam muralhas e gigantes, enxergaram a fidelidade de Deus. Eles seriam mantidos vivos por uma promessa pessoal, viveriam para ver a terra, e mais do que isso, ajudariam a conquistá-la. A decisão divina de preservar Calebe e Josué não foi apenas recompensa pela fé, mas também símbolo do que Deus procura em seus servos. Olhos espirituais, coragem e confiança inabalável, mesmo quando a maioria desiste. Calebe, o guerreiro destemido, e Josué, o servo de Moisés, seriam testemunhas vivas de que a promessa não morreu, apenas foi adiada. E que Deus não rejeita a promessa,
mas sim os que recusam crer nela. Quantas vezes na sua vida você já se viu cercado por vozes de medo, desânimo ou ceticismo? Já sentiu como se fosse o único que ainda crê? Lembre-se, Deus preserva aqueles que creem, mesmo quando todos ao redor se dobram à incredulidade. Nesse novo cenário, o foco muda. Não é mais apenas sobre a terra, mas sobre o coração. Deus usaria o deserto para purificar, ensinar, moldar. Seria um tempo de transição, de luto, sim, mas também de ensino profundo. O deserto se transforma em sala de aula divina. A liderança de Moisés, ainda que desafiada anteriormente, se torna mais estável, mais centrada. Ele agora pastoreia não apenas um povo, mas uma geração em transição. A dor da rejeição da promessa se transforma em combustível para formar um povo que aprenderá a ouvir, a confiar e a obedecer. E essa é uma lição que atravessa séculos. Deus não tem pressa em entregar suas promessas. Ele tem compromisso com a transformação dos que irão habitá-las. E você, o que tem feito enquanto espera? Está apenas contando os dias ou permitindo que cada um deles transforme seu interior? O deserto não foi apenas o castigo. Foi também o ventre de uma geração que, no tempo certo, herdaria aquilo que outros perderam. Josué e Caleb não só esperaram, se prepararam, permaneceram firmes. E quando a hora chegou, estavam prontos para liderar. A terra prometida nunca foi apenas geográfica, ela é espiritual, é lugar de obediência, de coragem, de fé. Comente aqui, você se identifica mais com os espias que recuaram ou com aqueles que permaneceram fiéis mesmo em minoria? O que tem feito com o tempo que Deus te deu entre a promessa e o cumprimento? O tempo passa. Os dias se arrastam como o vento quente do deserto, e os anos acumulam pegadas em solo seco. Os filhos crescem, os pais envelhecem, e os ecos das murmurações de outrora vão silenciando à medida que os túmulos se multiplicam. A geração que saiu do Egito com olhos ainda presos às cebolas do passado vai sendo substituída por outra, que não conheceu as correntes do cativeiro, mas viveu sob a nuvem. Cresceu sob o som das trombetas e se alimentou do pão do céu. Essa nova geração não carrega apenas a memória da libertação, mas a dor do atraso. Eles sabem, estão no deserto não porque Deus quis, mas porque os corações de seus pais falharam na hora da fé. Isso marca, isso molda, e isso desperta algo precioso: temor, reverência e, por fim, prontidão. A história dos espias e da incredulidade de Israel é muito mais do que uma falha histórica. Ela é uma advertência viva a todos que caminham com Deus, mas que hesitam diante dos gigantes. E esses gigantes têm muitos nomes: medo, insegurança, orgulho, autossuficiência, traumas, vozes do passado. Todos eles, como os Enaquins de Canaã, parecem grandes demais. E é exatamente aí que a batalha espiritual se estabelece. Não nos campos externos, mas nos campos internos do coração. O maior inimigo não era o povo de Canaã. Era o medo que deformava a promessa. Era a dúvida que corrompia a confiança. Era a incredulidade que neutralizava o avanço. Quando o medo se torna a lente pela qual olhamos as promessas de Deus, tudo perde a cor, a esperança se torna peso. E a jornada se arrasta sem propósito. Mas mesmo diante do fracasso, Deus não abandona sua promessa. Ele é paciente, ele é justo, ele é fiel. Ele começa a preparar novos líderes, novas estratégias, novos caminhos. Caleb permanece firme. Josué, silencioso, observa e aprende. Moisés, ainda com seu bastão em punho, carrega o peso de um povo que precisa de direção. E assim, entre lágrimas e lições, o deserto se transforma no campo da graça severa. A geração anterior viu os milagres, mas recusou a confiança. A nova geração cresce conhecendo tanto o poder quanto o juízo de Deus. E isso fará toda a diferença, porque a próxima vez que chegarem às fronteiras de Canaã, não olharão para os gigantes com pavor, mas com convicção. Eles não apenas ouviram falar, eles viveram o preço da incredulidade.
e não repetirão os mesmos erros. Essa história nos convida a refletir. Quantas vezes Deus nos mostrou a terra prometida, mas preferimos ouvir as vozes que dizem, é impossível. Quantas promessas deixamos escapar por falta de fé no momento certo. Quantas oportunidades foram adiadas por decisões tomadas sem a direção do Espírito. E mais, quantas vezes tentamos, como o povo de Israel, agir fora do tempo, sem a presença, e colhemos derrota. Talvez você esteja hoje no meio de um deserto que não era o plano original. Talvez você esteja colhendo as consequências de uma decisão baseada no medo, mas mesmo assim, há esperança. Se você ainda está respirando, ainda há tempo de ser como Josué. Ainda dá para cultivar a fé que conquista, mesmo que leve anos, porque Deus continua fiel àquilo que prometeu. E assim encerramos este capítulo. Um capítulo amargo, sim, mas necessário, porque ele nos ensina que caminhar com Deus exige mais do que obediência aparente. Exige fé genuína. Enfrentar gigantes não é sobre músculos, armas ou números. É sobre confiança. Confiança em um Deus que já prometeu vitória. Um Deus que nos chama a ver além dos muros, além das ameaças, além da lógica. A verdadeira guerra acontece dentro de nós, e quando vencemos aqui dentro, estamos prontos para conquistar lá fora. Não permita que os gigantes no caminho te façam esquecer quem prometeu a terra. Não deixe que o medo tenha a última palavra. Lembre-se, Caleb e Josué também viram os gigantes, mas eles também viram Deus, e isso fez toda a diferença. Seja como eles, persevere, confie, porque o próximo capítulo da sua vida pode ser o da conquista. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.